Bem-vindos a uma jornada, não para galáxias distantes, mas através da paisagem do nosso próprio entendimento. Estamos prestes a embarcar numa viagem de desmistificação, um banho de realidade cósmica. Durante séculos, a vasta imensidão para lá do nosso mundo tem cativado a nossa imaginação, preenchendo as nossas histórias, a nossa arte e os nossos sonhos. Mas com essa fascinação vem um universo de equívocos. Ideias tão difundidas que parecem factos, como verdades cósmicas gravadas na pedra. Hoje, vamos pegar num cinzel para essas pedras. Vamos separar a ciência estelar da ficção espacial, usando a ferramenta mais poderosa que temos, o método científico. Vamos desvendar as camadas da crença popular e expor as verdades elegantes, muitas vezes contra-intuitivas, que governam o nosso universo. Da sinfonia silenciosa do cosmos, a verdadeira cor da nossa estrela-mãe, vamos confrontar os mitos que provavelmente ouviu a vida toda. Estas não são apenas correções triviais, são convites para ver o universo com novos olhos, para apreciar a intrincada dança da física que molda tudo, desde um astronauta a flutuar até ao brilho lunar. Não vamos apenas observar as estrelas. Procuramos clareza, munidos de evidências, observação e uma curiosidade insaciável pelo que é real. Para nos guiar nesta exploração, vamos depender exclusivamente do universo tal como ele se apresenta. Cada imagem que verá será autêntica, imagens de arquivo reais capturadas por telescópios, sondas e astronautas que se aventuraram no grande além. Não haverá CGI, nem representações artísticas a substituir a realidade. Estamos a basear a nossa desmistificação nas evidências tangíveis recolhidas pela busca da humanidade pelo conhecimento. Este compromisso com a autenticidade garante que o que vê é tão real quanto a ciência que discutimos, uma janela direta para o cosmos sem o filtro da ficção. O verdadeiro contador de histórias é a própria ciência. As leis da física, os princípios da astrofísica, os dados de inúmeras missões, estes são a base da nossa investigação. Então prepare-se para ter a sua perspectiva cósmica alterada. Prepare-se para desafiar o que pensa que sabe. O universo espera, não como o imaginamos, mas como ele realmente é. Um lugar muito mais maravilhoso e complexo do que qualquer mito poderia alguma vez capturar. Que comece a desmistificação. Comecemos com um dos mitos mais duradouros e poéticos do nosso bairro celeste, o lado negro da Lua. A própria expressão evoca imagens de uma sombra perpétua e misteriosa, um hemisfério para sempre escondido do olhar do Sol. É um conceito imortalizado na música e na literatura, um símbolo do desconhecido. Mas aqui está a verificação da realidade científica. Não existe um lado negro permanente da Lua. Este termo popular é um profundo erro de designação, nascido de um simples mal-entendido da mecânica lunar. Cada parte da superfície lunar é banhada pela luz solar em algum momento. A confusão surge de uma fascinante dança celestial conhecida como rotação síncrona. Ao longo de milhares de milhões de anos, a atração gravitacional da Terra bloqueou a rotação da Lua à sua órbita. Isto significa que a Lua leva exatamente o mesmo tempo para girar uma vez sobre o seu próprio eixo, como para completar uma órbita completa em torno da Terra, cerca de 27,3 dias. A consequência deste laço gravitacional é que nós, do nosso ponto de observação na Terra, só vemos sempre uma face da Lua. O outro hemisfério está perpetuamente virado para longe de nós, criando o que chamamos de lado afastado. Assim, o lado negro não é escuro, está simplesmente invisível da Terra. Pense nisso como um bailarino a girar em círculo à sua volta, mas mantendo sempre o rosto virado para si. Nunca veria a parte de trás da cabeça dele, mas isso não significa que a parte de trás da cabeça esteja sempre à sombra. O lado afastado da Lua tem um ciclo de dia e noite, tal como o lado próximo com que estamos familiarizados. Tem os seus nasceres e os seus pores do Sol,
os seus dias brilhantes e escaldantes e as suas noites gélidas e estreladas. A única diferença é que o seu ciclo está escondido da nossa vista direta. Esta distinção é crucial. Quando falamos do lado negro, estamos realmente a falar do lado afastado. A escuridão real na Lua é um alvo em movimento. A qualquer momento, metade da Lua é iluminada pelo Sol, que é dia, e metade está à sombra, que é noite. Esta linha entre o dia e a noite, o terminador, está constantemente a varrer toda a superfície lunar, tanto o lado próximo como o afastado. A única coisa que é constante é a nossa perspectiva terrestre, que limita a nossa vista a apenas um hemisfério, embora lindamente craterado. Ao visualizarmos a jornada da Lua, vemos que ela orbita a Terra enquanto gira lentamente. Durante a fase de lua nova, a Lua posiciona-se entre a Terra e o Sol, com o seu lado visível a experienciar a noite. 2 semanas mais tarde, ocorre a lua cheia, quando a luz solar incide diretamente sobre a face lunar virada para nós. A escuridão é um estado temporal, não um local permanente. Qualquer local na Lua experiencia luz solar contínua, seguida de escuridão. O lado oculto está protegido dos sinais de rádio da Terra, tornando-o um local privilegiado para a radioastronomia. É eletronicamente silencioso, um ambiente intocado para a escuta cósmica. Durante a maior parte da história da humanidade, o lado oculto da Lua foi um completo mistério, uma tela para pura especulação. Mapeamos o lado visível com crescente detalhe, mas a outra metade permaneceu um livro em branco. Tudo isto mudou a 7 de outubro de 1959. A sonda Luna 3 da União Soviética girou em torno da Lua e transmitiu as primeiras imagens granuladas, indistintas, mas revolucionárias do lado oculto. A humanidade, pela primeira vez, deitou os olhos ao hemisfério que esteve oculto desde o alvorecer da nossa espécie. O mito de um lado uniforme e misterioso começou a desmoronar-se, substituído pela realidade de uma paisagem nova e estranha. O que estas primeiras imagens e as muito mais nítidas de missões subsequentes como o Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA revelaram foi um mundo familiar e surpreendentemente diferente. O lado oculto é muito mais acidentado e densamente craterado do que o lado visível. Não possui as grandes planícies escuras de lava solidificada, conhecidas como Maria ou mares, que são tão proeminentes na face que vemos. Esta dicotomia geológica é um quebra-cabeças fascinante, provavelmente ligada ao facto de o lado visível ter uma crosta mais fina, o que permitiu que o magma subisse e inundasse bacias de impacto antigas mais facilmente. Estas missões não nos mostraram apenas uma nova paisagem, provaram definitivamente que o lado oculto recebe luz solar. As fotografias mostram um mundo com sombras e destaques, uma linha de terminador clara que separa o dia lunar da noite lunar. Assistimos a nasceres do Sol sobre crateras que nenhum humano tinha visto antes. A missão Chang'e 4 da China, que aterrou com sucesso no lado oculto em 2019, opera durante o dia lunar, alimentada pela mesma luz solar que o mito afirma não existir. Hiberna durante a longa e fria noite lunar antes de acordar novamente ao nascer do Sol. Então, vamos aposentar a frase lado escuro da Lua do nosso vocabulário científico. Vamos chamá-lo pelo que é, o lado oculto. Não é um lugar de noite eterna, mas uma paisagem acidentada e antiga com o seu próprio ritmo de dia e noite, um testemunho do facto de que a nossa perspectiva da Terra não é a única que importa. O universo não adapta a sua mecânica à nossa linha de visão. A Lua gira, o Sol brilha e o cosmos continua a sua dança majestosa e indiferente, convidando-nos a olhar para além das nossas suposições e ver a realidade brilhante. No espaço, ninguém te consegue ouvir gritar. É uma frase de filme aterrorizantemente eficaz, que cimentou um mito poderoso na nossa consciência coletiva. A ideia de que o espaço é um reino de silêncio absoluto e total.
Num nível fundamental, isto é compreensível. O som, tal como o experienciamos na Terra, é uma onda mecânica. É uma vibração que precisa de um meio para se propagar, uma substância como o ar, a água ou o solo sólido. As moléculas chocam-se umas contra as outras, transmitindo a energia numa reação em cadeia que eventualmente chega aos nossos tímpanos, que os nossos cérebros interpretam como som. O espaço, na sua maioria, é um vácuo. Não é um vácuo perfeito e absoluto, mas está incrivelmente próximo disso. A densidade de partículas, principalmente átomos dispersos de hidrogênio e hélio, é surpreendentemente baixa. Na vastidão entre planetas e estrelas, pode haver apenas alguns átomos por centímetro cúbico. Para comparação, o ar que está a respirar neste momento contém cerca de 25 quintilhões de moléculas no mesmo volume. Com tão poucas partículas tão afastadas, não há meio para propagar eficazmente uma onda sonora tradicional. Uma palma das suas mãos no espaço interestelar seria completamente silenciosa, as vibrações das suas palmas dissipando-se no nada. É por isso que os filmes de naves espaciais que apresentam explosões estrondosas e motores a rugir no vácuo do espaço estão a tomar, digamos assim, algumas liberdades artísticas com a física. Uma nave estelar a explodir seria um espetáculo de luz espetacular e silencioso. A imensa libertação de energia seria visível a grandes distâncias, mas o estrondo cataclísmico que associamos a tais eventos na Terra simplesmente não aconteceria. A energia não tem ar para empurrar, nem moléculas para comprimir. O silêncio do vácuo é uma consequência fundamental da sua vacuidade. No entanto, dizer que o espaço é completamente silencioso é simplificar demais a rica e complexa física do cosmos. É confundir a ausência de uma forma de som com a ausência de toda a vibração cósmica. Embora os nossos ouvidos, evoluídos para um mundo atmosférico, seriam inúteis, o universo não é um lugar silencioso e estático. Ele está a zumbir, a vibrar e a cantar com energias que podemos detetar. E através das maravilhas da tecnologia, traduzir numa forma que os nossos sentidos possam apreciar. O silêncio do espaço não é a ausência de música, mas a ausência de uma orquestra que toca para ouvidos humanos. O universo está repleto de um tipo diferente de ondas, as ondas eletromagnéticas. A luz, as ondas de rádio, os raios X e os raios gama fazem todos parte deste espectro. Estas ondas não necessitam de um meio, são ondulações que se propagam na própria estrutura do espaço-tempo e viajam perfeitamente bem através do vácuo. Afinal de contas, é assim que a luz das estrelas distantes chega aos nossos olhos. Mas, incorporados nestas emissões eletromagnéticas, existem padrões, frequências e ritmos que transportam informação sobre as suas fontes cósmicas. E é aqui que encontramos os sons ocultos do espaço. Os cientistas desenvolveram instrumentos, em particular radiotelescópios, que conseguem captar estes sinais tênues de todo o universo. Estes sinais não são ondas sonoras, mas a nossa espécie engenhosa descobriu uma forma de preencher a lacuna. Podemos pegar nos dados destas frequências eletromagnéticas e transpô-los para o alcance da audição humana. Este processo, chamado sonificação de dados, é uma forma de tradução. Estamos a converter um tipo de padrão de onda noutro, transformando as vibrações eletromagnéticas silenciosas da magnetosfera de um planeta ou de um pulsar distante numa paisagem sonora audível. Ouça os sons do poderoso campo magnético de Júpiter a interagir com o vento solar. É um coro de assobios estranhos, estalidos e pops conhecidos como assobios e esféricos. Estes não são ruídos arbitrários, são a representação audível de ondas de plasma e descargas elétricas na atmosfera turbulenta de Júpiter. As suas assinaturas de rádio captadas por sondas como a Juno e a Voyager e depois convertidas em som. Cada pop e assobio é um ponto de dados, um pedaço de informação sobre o ambiente dinâmico do gigante gasoso.
Estamos, em essência, a ouvir uma tempestade joviana a milhões de quilômetros de distância. De forma semelhante, podemos ouvir o pulso rítmico de uma estrela de neutrões em rotação, um pulsar. Estes remanescentes estelares incrivelmente densos varrem um feixe de ondas de rádio pelo cosmos como um farol celestial. Ao converter este pulso regular em som, ouvimos uma batida constante e metronômica, o batimento cardíaco de uma estrela morta. O som da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o eco do próprio Big Bang, pode ser traduzido num chiado tênue e uniforme, como o estático de uma televisão antiga. Não estamos a ouvir o espaço diretamente, mas estamos a ouvir os seus dados, e a sinfonia é deslumbrante. Mesmo para além da sonificação, há lugares no universo onde o vácuo não é assim tão vazio, e as ondas sonoras tradicionais podem, de certa forma, existir. Considerem os imensos aglomerados de galáxias, as maiores estruturas gravitacionalmente ligadas no cosmos. Estes aglomerados estão cheios de um gás superaquecido e rarefeito, chamado meio intracluster. Embora muito menos denso do que a atmosfera da Terra, este gás é suficientemente denso para transportar ondas de pressão, que são, por definição, ondas sonoras. Não são sons que poderíamos ouvir com os nossos próprios ouvidos, mas eles estão lá. Em 2003, astrônomos que estudavam o aglomerado de galáxias de Perseu, a cerca de 250 milhões de anos-luz de distância, fizeram uma descoberta marcante, usando o Observatório de Raios-X Chandra da NASA. Detetaram ondulações, ou ondas de pressão, a propagar-se através do gás quente no centro do aglomerado, emanando de um buraco negro supermassivo. Estas ondulações eram, de facto, uma onda sonora. Os cientistas calcularam o seu tom e descobriram que era um si bemol, mais cerca de 57 oitavas abaixo do dó central. Esta é uma frequência trilhões de vezes mais baixa do que qualquer ser humano pode ouvir. Um subwoofer cósmico de escala inimaginável. Esta descoberta foi profunda. Demonstrou que o som, no seu sentido físico mais básico, pode e, de facto, viaja pelos vastos espaços dentro dos aglomerados de galáxias. O silêncio do espaço tem um asterisco. O universo está cheio destes sons de ultra baixa frequência, as lentas vibrações de gigantes cósmicos. Estes não são os sons de explosões, mas o zumbido profundo e ressonante da gravidade e da energia a interagir em escala galáctica. O universo não é silencioso. Apenas nos falta o equipamento sensorial para perceber as suas notas mais profundas e fundamentais. Assim, embora o mito de um vazio silencioso seja verdadeiro para a nossa experiência humana direta, a realidade científica é muito mais matizada e emocionante. O espaço está cheio de vibrações, tanto eletromagnéticas como, em alguns lugares, acústicas. Ao construirmos novos tipos de ouvidos, radiotelescópios e observatórios de raios-x, e ao aprendermos a linguagem da sonificação de dados, começamos a sintonizar a orquestra cósmica. O universo não é silencioso, apenas canta numa tonalidade que só agora estamos a aprender a ouvir. O silêncio não é um vazio, mas um desafio à nossa percepção. Todos já vimos as imagens dos astronautas, leves e serenos, a deslizar pela Estação Espacial Internacional. É uma imagem cativante que alimentou um mito persistente, que no espaço a gravidade simplesmente desaparece. Mas o universo raramente é assim tão simples. A gravidade não é desligada, é o coreógrafo invisível deste bailado orbital. A Estação Espacial Internacional orbita a cerca de 400 quilômetros acima da Terra. A essa altitude, a força da gravidade da Terra ainda é cerca de 90% tão forte quanto é no solo. Então, por que é que eles não estão a cair de volta para a Terra? A resposta reside no movimento. Um movimento tremendo, contínuo e lateral. Os astronautas estão num estado de queda livre perpétua, uma condição que chamamos de microgravidade. É precisamente isso que está a acontecer em órbita, mas numa escala muito maior.
Estão presos num estado constante de queda, um estado de queda livre orbital. Para compreender a queda livre orbital, consideremos a experiência mental de Newton. Imaginem um canhão no cimo de uma montanha alta, a disparar uma bala. Com pólvora suficiente, ela viaja mais longe antes que a gravidade a puxe para baixo. Disparem-na com uma velocidade imensa, e à medida que cai, a Terra curva-se na mesma proporção. Ela continua a cair, falhando perpetuamente a Terra, traçando um caminho circular. Isto é a órbita, a arte de cair e falhar. A Estação Espacial Internacional é a nossa bala de canhão, em constante queda. É uma dança cósmica entre a gravidade e a inércia. Embora muitas vezes usemos o termo gravidade zero por simplicidade, o termo científico mais preciso é microgravidade. O prefixo micro é importante porque sugere que a gravidade não é totalmente uniforme, mesmo dentro dos limites da estação espacial. Pequenas, minúsculas variações na força gravitacional ainda existem. A cabeça de um astronauta, por exemplo, está ligeiramente mais longe do centro da Terra do que os seus pés. Isto significa que a sua cabeça está a experienciar uma atração gravitacional fracionariamente mais fraca e está a orbitar apenas um bocadinho mais devagar. A diferença é infinitesimal, demasiado pequena para ser sentida, mas tecnicamente existe. Estas pequenas diferenças gravitacionais são conhecidas como forças de maré. À escala planetária, são suficientemente poderosas para causar as marés oceânicas na Terra, já que a Lua puxa com mais força o lado da Terra que lhe está mais próximo. Dentro da estação espacial, estas mesmas forças estão em jogo, mas a microescala. Além disso, outras forças contribuem para o ambiente de microgravidade. O suave empurrão dos sistemas de suporte de vida da estação, as vibrações das máquinas e até mesmo o movimento dos próprios astronautas podem criar pequenas acelerações que perturbam um estado perfeito de queda livre. Não é um ambiente perfeitamente puro, sem forças. Este ambiente de microgravidade, no entanto, é precisamente o que torna a Estação Espacial Internacional um laboratório tão único e valioso. Os cientistas podem conduzir experiências que seriam impossíveis na Terra, onde a força esmagadora da gravidade mascara fenômenos mais súbitos. Podem estudar como os fluidos se comportam sem convecção, como o fogo arde numa esfera em vez de uma forma de lágrima, e como os cristais podem crescer a um nível de perfeição inatingível em Terra. É um recreio para físicos, químicos e biólogos, permitindo-nos desvendar uma camada da realidade e ver o universo de uma nova forma. Então, da próxima vez que pensar nos astronautas a flutuar, lembre-se da física profunda por trás do espetáculo. Eles não estão num lugar onde a gravidade deixou de existir. Estão num veículo sofisticado e de alta velocidade que está constantemente a cair à volta do nosso planeta. Este estado de microgravidade, esta dança elegante de cair e falhar, não é um erro, é uma característica. É a chave que abriu uma nova fronteira de descoberta científica, permitindo-nos investigar a natureza fundamental da matéria e da própria vida. Tudo isto enquanto andamos na força implacável, inelutável e maravilhosamente previsível da gravidade. Peçam a uma criança para desenhar o Sol, e é provável que use um lápis de cera amarelo. Nós vemos um orbe amarelo, mas a verdadeira cor do Sol, antes de chegar à Terra, é branca. A nossa estrela é fundamentalmente branca. Emite luz em todo o espectro visível. Do espaço, sem filtros atmosféricos, o Sol aparece como uma esfera branca brilhante. A nossa atmosfera dispersa a luz, pintando o nosso céu e tingindo a cor do Sol. O Sol amarelo é uma ilusão terrestre. A dispersão de Rayleigh causa a mudança de cor do Sol. A luz solar colide com moléculas de azoto e oxigênio. Comprimentos de onda mais curtos, como o azul e o violeta, dispersam-se mais. Isto faz com que o céu seja azul. A luz restante aparece amarela. Ao nascer e pôr do Sol, o efeito intensifica-se.
Laranjas e vermelhos dominam, pintando o céu com cores de fogo. A cor do Sol varia diariamente, uma bela demonstração da física. Este princípio não é apenas uma curiosidade interessante. Tem implicações reais para a forma como estudamos a nossa estrela e o universo. Quando os astrônomos, em Terra, usam telescópios para observar o Sol, devem ter sempre em conta os efeitos distorcedores da atmosfera. A mesma dispersão que dá cor ao Sol também desfoca os detalhes e torna as medições mais desafiantes. É por isso que alguns dos observatórios solares mais revolucionários, como o Observatório Solar e Heliosférico, ou SOHO, ou a sonda Solar Parker, são colocados no espaço, muito para além do véu atmosférico. Do seu ponto de vista no espaço, estes telescópios conseguem captar o Sol na sua verdadeira e não filtrada glória. Veem-no como a estrela intensamente branca que é, e conseguem analisar todo o espectro da sua radiação sem interferência atmosférica. Isto permite aos cientistas estudar os detalhes intrincados da superfície do Sol, como as manchas solares e as erupções solares, com uma clareza incrível. Ao estudar a produção completa de luz branca do Sol, podem compreender melhor os processos de fusão nuclear que ocorrem no seu núcleo e os complexos campos magnéticos que governam a sua atividade que pode ter efeitos profundos aqui na Terra. Além disso, compreender que o Sol é uma estrela de luz branca ajuda-nos a classificar outras estrelas por toda a galáxia. Quando olhamos para uma estrela distante e vemos que é amarela, como a Alpha Centauri A, sabemos que a sua temperatura superficial é muito semelhante à do nosso Sol. Quando vemos uma estrela avermelhada como a Betelgeuse ou uma branco-azulada como a Rigel, podemos imediatamente inferir informações cruciais sobre a sua temperatura, idade e massa. A cor de uma estrela é um dos seus sinais vitais mais fundamentais, e conhecer a cor verdadeira do nosso próprio Sol fornece uma base crucial para esta comparação cósmica. Assim, a jornada de ver um Sol amarelo para o compreender como uma estrela branca é uma jornada da simples observação à compreensão científica. Ensina-nos a questionar os nossos sentidos e a apreciar os processos invisíveis que moldam o nosso mundo. O Sol amarelo dos nossos desenhos de infância é um produto da Terra, um fenômeno local. O verdadeiro Sol, a estrela branca brilhante estudada pelos nossos telescópios espaciais, pertence ao cosmos. E reconhecer a diferença é um passo fundamental para vermos o nosso lugar no universo com mais clareza. A ficção científica descreve frequentemente astronautas a explodir no espaço, mas isso é ficção. A exposição ao vácuo é letal, mas não explosiva. É uma questão de pressão. A atmosfera da Terra exerce pressão, equilibrada pela pressão interna do corpo. O espaço é vácuo. Sem um fato, a pressão interna não é contrariada. O seu corpo incharia, mas a pele é forte o suficiente para o conter. O verdadeiro perigo? Prender a respiração. O ar expande-se, rompendo os alvéolos. A primeira regra para sobreviver à descompressão súbita é contra-intuitiva: expirar completamente. Então, expirou. O que acontece a seguir? A próxima ameaça crítica é a ebulição, a formação de bolhas de gás nos seus fluidos corporais devido à redução da pressão. No vácuo do espaço, os fluidos na superfície do seu corpo começariam a borbulhar quase instantaneamente, o que também aconteceria na sua corrente sanguínea. Isto faria com que o seu corpo inchasse dramaticamente. Embora a ebulição seja horrível, o assassino final é a anoxia, ou a completa falta de oxigênio. Sem oxigênio a chegar ao seu cérebro, perderia a consciência em cerca de 10 a 15 segundos, seguido de morte. Para além das ameaças imediatas de barotrauma, ebulismo e anoxia, o ambiente espacial lançaria um ataque multifacetado a um corpo humano desprotegido.
A temperatura, por exemplo, é uma questão complexa. Embora o espaço em si não tenha temperatura, não congelaria instantaneamente. O calor não se dissipa rapidamente do corpo no vácuo, pois não há ar para condução ou convecção. Em vez disso, perderia calor lentamente através da radiação térmica. A preocupação mais premente com a temperatura seria a luz solar não filtrada. Se estivesse diretamente exposto ao Sol, o lado do seu corpo virado para o Sol sofreria queimaduras solares graves e rápidas devido à intensa radiação ultravioleta. Esta radiação é outro grande perigo. A atmosfera e o campo magnético da Terra protegem-nos dos raios cósmicos mais nocivos e da radiação solar. Sem essa blindagem, um corpo desprotegido seria bombardeado com partículas de alta energia. Isso causaria danos graves por radiação ao seu ADN, levando a consequências para a saúde a longo prazo, como cancro, assumindo que pudesse ser resgatado a tempo. O ambiente cósmico é incrivelmente hostil, e a pressão é apenas uma das suas muitas armas. É um cocktail de condições mortais, cada uma contribuindo para uma morte rápida. Então, vamos juntar a linha do tempo, completa e sombria. Nos primeiros segundos, deve expirar para evitar que os seus pulmões se rompam. Dentro de 10 a 15 segundos, à medida que o oxigênio abandona o seu sistema, perde a consciência. Simultaneamente, o ebulismo começa, fazendo com que os seus fluidos corporais borbulhem e o seu corpo inche grotescamente. Nos próximos 1 a 2 minutos, sem oxigênio, o seu cérebro e outros órgãos vitais deixarão de funcionar, levando à morte. Durante todo este tempo, está a ser bombardeado por radiação e a experienciar diferenças extremas de temperatura em todo o seu corpo. É uma cascata aterrorizante e complexa de falhas de sistema. Esta realidade científica, embora menos explosiva do que nos filmes, é possivelmente mais arrepiante. Sublinha a necessidade absoluta dos fatos espaciais e naves espaciais meticulosamente engenheiros que servem como pequenas bolhas móveis do ambiente terrestre. Não são apenas vestuário, são sistemas de suporte de vida pessoais, protegendo a nossa frágil biologia do vácuo, da radiação e das temperaturas extremas do cosmos. O mito do astronauta a explodir serve como uma ficção dramática, mas a verdade revela o quão profundamente somos criaturas do nosso próprio mundo e quanta ciência é necessária para sobreviver, mesmo por um momento, para além dele. Vamos falar de um dos objetos mais incompreendidos do cosmos, o buraco negro. A cultura popular pinta-os como aspiradores cósmicos, a aspirar agressivamente tudo o que encontram. Mas estamos a falar de gravidade. Um buraco negro é simplesmente um objeto com uma massa imensa concentrada numa singularidade, criando um campo gravitacional poderoso. É menos como um aspirador e mais como um buraco na estrada cósmico. Imaginem substituir o nosso Sol por um buraco negro com a mesma massa. Absolutamente nada mudaria na nossa órbita. Ficaria muito frio e escuro, e toda a vida pereceria, mas não seríamos sugados. Isto desmistifica a ideia do aspirador cósmico. Só se torna extremo quando nos aproximamos do horizonte de eventos. O terror cósmico que rodeia os buracos negros centra-se no horizonte de eventos. É uma fronteira matemática onde a gravidade é tão imensa que a velocidade de escape excede a velocidade da luz. Tudo o que a atravessa fica preso para sempre, uma viagem só de ida. O horizonte de eventos é um ponto sem retorno. O próprio espaço flui para a singularidade. No interior, o espaço e o tempo são alterados. Todos os caminhos apontam para a singularidade, tão inevitável como o tempo. É algo que nos deixa a pensar, quebrando as nossas leis da física. O que acontece lá? Não sabemos. É um dos maiores mistérios da física, necessitando de uma nova teoria para compreender o coração de um buraco negro. A chave para sobreviver perto de buracos negros? Manter a distância. Estarão perfeitamente seguros numa órbita estável,
longe do seu horizonte de eventos. Usem a sua gravidade para uma assistência gravitacional, para impulsionar a vossa nave espacial. A uma distância segura, um buraco negro é apenas mais um objeto massivo. Quando a matéria se aproxima, não é simplesmente engolida por inteiro. As forças de maré esticam a estrela, desfazendo-a num processo chamado espaguetificação. O material da estrela forma um disco de acreção em espiral, superaquecido. Este disco é um dos fenômenos mais luminosos do universo. É esta luz que nos permite detectar e estudar os buracos negros. Eles não sugam, são apenas comilões desorganizados. Vamos voltar a casa e desmistificar um mito. O de que a Grande Muralha da China é o único objeto feito pelo homem visível do espaço. Da órbita terrestre baixa, onde reside a Estação Espacial Internacional, a Terra é um panorama espetacular. Mas estruturas individuais? A Grande Muralha é incrivelmente longa, mas estreita, e mistura-se com o terreno circundante. Os astronautas confirmaram que só conseguem ver a muralha com binóculos e iluminação perfeita. Eles conseguem ver os efeitos da humanidade em larga escala, como as luzes das cidades. A Grande Muralha simplesmente não tem contraste para se destacar dessa altitude. O mito de que a Grande Muralha é visível da Lua é impossível. A Lua está, em média, a cerca de 384 mil quilômetros de distância da Terra. Isso é, aproximadamente 1000 vezes mais longe do que a Estação Espacial Internacional. Olhar para a Grande Muralha da Lua seria como tentar ver um fio de cabelo a mais de 3 quilômetros de distância. Os astronautas da Apollo conseguiam ver continentes e oceanos, mas nenhum sinal da humanidade. A ideia de que a muralha é visível é um testemunho do poder de uma boa história. Robert Ripley popularizou o mito nos anos 30, muito antes de alguém ter ido à Lua. O mito reside na nossa dificuldade em compreender escalas cósmicas. A realidade, mesmo em órbita terrestre baixa, é uma altitude que faz países inteiros parecerem pequenos. Isto não é para diminuir a monumentalidade da Grande Muralha. A sua grandeza reside no esforço humano que representa. Este mito ensina-nos uma lição valiosa sobre literacia científica e pensamento crítico. Procurar as fontes primárias é a melhor forma de chegar à verdade. O facto de não se conseguir ver a Grande Muralha mostra-nos a nossa presença coletiva e global a iluminar a escuridão. A nossa viagem pelos mitos cósmicos chega ao fim, por agora. Exploramos a Lua, buracos negros, o nosso Sol, o espaço e a vista da órbita. O universo, examinado pela ciência, é mais inspirador do que os mitos que criamos. Obrigado por se juntar a mim. A sua curiosidade impulsiona a descoberta. Se isto despertou a sua curiosidade, conseguimos o nosso objetivo. Partilhe o que aprendeu e a maravilha de um universo verdadeiramente conhecido. O universo espera por si. Nunca deixe de questionar, de ser curioso, ou de perder essa maravilha infantil. Continue a olhar para cima.